Virei noiva e acabei de me dar conta que eu não faço ideia de quanto custa um casamento. E se eu vou conseguir pagar pela festa que eu sonho com o dinheiro que eu tenho. Nesse vídeo eu vou te ajudar a acabar com essa angústia. Olá, eu sou Samantha Rossetti, assessora de casamentos, e por aqui eu te mostro como ter um casamento incrível, equilibrando beleza e custo. Então já segue o canal e ativa as notificações para receber mais conteúdo para realizar o teu sonho dentro do orçamento. Quando eu fiquei noiva, eu também passei por essa angústia. Só que a minha foi um pouquinho pior, porque além de eu não saber o quanto custava, a gente também não tinha dinheiro nenhum para o casamento. Tudo que a gente ia gastar no casamento, a gente ainda tinha que juntar para ele. Então, eu não sabia quanto custava, eu não sabia o quanto eu teria lá no final, e eu não sabia se as duas coisas eram compatíveis uma com a outra. Olha a situação. Mas isso é muito comum. Vamos dar uma olhada no que aconteceu em 2023 no Brasil? Segundo uma pesquisa da maior plataforma de casamentos do Brasil, mais de 40% dos casais não tinham nem ideia do quanto eles iriam gastar no casamento. E só 13% ficaram dentro do valor previsto. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que quase 90% dos casais gastam além do previsto. Agora, vamos ver por que isso acontece? Aqui eu vou usar um exemplo para te explicar, tá? Imagina que tu tem 50 mil, e esse 50 mil é uma pizza. Cada contratação para o teu casamento é uma fatia dessa pizza. Vamos começar pelo local, que é o que a maioria começa contratando. Eu vou lá, olho um local que custa 7 mil. Será que dá para contratar esse local? Olhando a pizza assim vazia, parece que cabe, né? E tu já deve ter entendido aqui onde é que eu quero chegar. Sem saber o tamanho que cada fatia vai ocupar nessa pizza, não dá para ter certeza se vai caber tudo. Mas quando a gente começa a preencher ela, fica claro que o tamanho de cada fatia importa e muito. E se chegar no final e não couber, vai fazer o quê? A gente fica com duas opções. Ou a gente aumenta o tamanho da pizza, que é aumentar o teu orçamento, ou a gente acaba deixando fatias de fora, que são coisas que tu gostaria de ter no casamento, mas tu vai acabar ficando sem. E aqui tu vai entender porque quase 90% dos casais estouram o seu orçamento. No começo, a maioria pensa que o local, comida, bebida e decoração são os itens que mais pesam num casamento. Eu também pensava isso, porque normalmente isso é o que mais pesa nas outras festas que a gente faz ao longo da vida. Só tem um detalhe, no casamento é um pouco diferente. E não é um pouco não, tá? É muito diferente. Só que isso ninguém te fala. Então, já anota isso que eu vou te falar. Num casamento, comida, local e decoração representam só 50% do valor total do casamento. Esses itens que nas outras festinhas que a gente faz na vida eram quase tudo, agora no casamento representam só a metade do valor. E quer saber para onde é que vai a outra metade? Vestido, doce, DJ, som, luz, convite, traje do noivo, celebrante, foto, vídeo, cabelo, maquiagem, assessoria. Bom, tem uma lista gigante de itens que tu tem para te preocupar e pagar, né? É claro. Agora, esse aqui já é um norte, tá? Saber que esses três grandes itens, espaço, comida, considerando bebida, e decoração, representam 50% do teu orçamento, já é muito bom. Porque agora eu já posso dividir a minha pizza no meio e entender que essas três fatias não podem ser maiores que a metade. Senão, vai começar a comprometer coisas aqui que eu posso acabar ficando sem lá no final. Então, voltando aqui no nosso exemplo, se eu tenho 50 mil para gastar e 25 mil são desses três itens, eu posso ou não tomar a decisão com mais segurança? Eu olho aqui e eu sei que sobraram 18 mil para contratar decoração e comida. Sendo assim, se eu fizer encaixar essas outras duas fatias aqui dentro, eu posso gastar os 7 mil. Se não, não. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Eu tô falando em um monte de números, mas eu sei que o casamento é para muitas de nós a realização de um sonho. E sonho a gente escolhe conforme o sonho. Então, tem que ter essa avaliação financeira, números. Mas o que não pode acontecer é vocês abrirem mão de coisa que vocês querem muito por causa disso. Muito pelo contrário, isso aqui serve para a gente viabilizar aquilo que a gente mais quer. Serve para eu fazer acontecer aquelas escolhas que mais importam para mim. Combinado? Bom, voltando aqui. Concorda comigo que saber essa divisão é muito melhor do que começar sem nada? Então, agora acompanha comigo aqui outra coisa. Vamos imaginar a nossa pizza completa, tá? Então, aqui é com todos os fornecedores.
Mas se eu tirar algumas dessas fatias que não fazem sentido para mim, as outras podem ser maiores. Por exemplo, se meu sonho é que a decoração seja incrível e eu não faço tanta questão assim de uma banda, então eu posso gastar mais na decoração se eu tirar a banda, né? Ou então ter a banda gastando menos. Por isso, saber o que são esses 50% aqui é importante. Mas eu acredito que mais importante ainda é vocês saberem o quanto podem gastar em cada uma dessas coisas. Porque aí sim vocês vão ter controle total dessas decisões que eu tô falando. Vão saber exatamente o quanto pode gastar em cada contratação e onde vocês vão compensar esses gastos a mais. No caso com seu bolso, que é o meu modelo de planejamento, eu uso a planilha de projeção orçamentária para fazer isso. Dá só uma olhada como é que acontece. Aqui eu vou colocar que eu vou ter 80 convidados e os 50 mil que eu falei. E em segundos ela me mostra o quanto eu posso gastar em cada contratação. Agora, como eu disse, aqui fala em 9 mil para decoração. Se eu quiser gastar mais, se o meu sonho é uma decoração que custa 12, eu vou colocar aqui os 12 mil. Agora eu vou procurar aqui aonde que eu vou economizar para voltar para o valor inicial que eu defini. Agora deixa eu te mostrar qual é o efeito que isso gera. Olha esse local de casamento aqui. Esse é um dos destinos de casamento na praia mais cobiçados e valorizados do sul do Brasil. Agora, o que eu vou te contar é que eu já tive noivos que casaram nesse mesmo local gastando 150 mil e noivos que gastaram 50 mil. Quer saber como? Cada casal priorizou as escolhas de acordo com o orçamento e as preferências deles. Lembra que eu falei que sonho tem que ser escolhido como sonho? Então, olha só, fazia parte do sonho do casal de 50 mil casar naquele lugar. Era importante para eles, fazia parte da história deles. Então, eles não abriam mão do local, mesmo que a PPO indicasse que o orçamento deles não comportava aquele custo. O que eles fizeram nesse caso? Escolheram o lugar dos sonhos e já nesse começo eles definiram onde eles iam enxugar no restante do orçamento. Mas presta atenção, não é contratar e depois ver se cabe. Antes de contratar, eles já sabiam exatamente onde é que eles iam mexer e já enxergavam ali na frente como é que seria todo o planejamento. Saber isso antes de assinar o contrato, antes de ver o estrago feito e principalmente antes de perder o sono pensando se vai dar certo ou não. É a diferença entre ser uma noiva tranquila ou uma noiva estressada. E mais, entre ser parte dos quase 90% que estouram o orçamento ou dos 13% que ficam dentro do planejado. Ah, só tem um detalhe importante. A PPO é uma das ferramentas que tu vai usar para ficar dentro do orçamento do teu casamento. Além de saber quanto custa cada coisa, tu também vai querer saber por onde começar o planejamento, o que tu precisa contratar, quando essas coisas precisam ser contratadas e como contratar elas. Lá dentro do Caso com Seu Bolso, eu te explico tudo isso. Eu te digo onde que tu pode economizar e onde tu não pode economizar, que é quase mais importante do que saber onde poupar, tá? Inclusive, em breve eu vou postar um vídeo sobre quanto tempo tu precisa para planejar um casamento. Eu sabia que esse tempo de planejamento afeta bastante os custos do casamento? Então já ativa as notificações para ser avisada quando ele for pro ar. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo. Se puder, comenta qual é a tua maior dúvida sobre o casamento, que eu vou ler cada uma delas e tirar as ideias para gravar os próximos vídeos que podem te ajudar. Eu te desejo um planejamento tão prazeroso quanto o grande dia. Um grande beijo, até a próxima!